Você que deseja adquirir produtos que valorizam nossa história e que vão auxiliar você no seu ativismo, conheça os produtos da nossa parceira, a loja Von Region. Link na descrição. Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Gaúchos Monarquistas. Bom dia a todos, pessoal. No assunto do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Poder Judiciário e uma possível restauração da monarquia no Brasil. Então, vamos ao assunto do vídeo. Como todos nós sabemos, o Poder Judiciário é de extrema importância para o bom funcionamento das instituições democráticas do nosso país. A principal função do Poder Judiciário é defender os direitos do cidadão, promover a justiça e resolver conflitos por meio de investigação, apuração, julgamento e punição. A Suprema Corte, mais conhecida como STF, é o maior órgão do Poder Judiciário e ela serve para a guarda da Constituição do país. Ela é responsável pela guarda da Constituição. Em uma eventual restauração da monarquia, agora eis a questão, o imperador ele poderia, por exemplo, dissolver a Suprema Corte, poderia exonerar algum ministro do STF, ele poderia suspender ou até demitir um ministro do STF? Como seria em uma eventual restauração da monarquia? Sobre essa questão, se o monarca poderá suspender ou exonerar o ministro da Suprema Corte, se for comprovado o caso de corrupção, nós só iremos saber quando a monarquia for restaurada, quando for apresentada a Constituição do país. Ou seja, em uma monarquia, o ministro da Suprema Corte, sim, ele pode ser suspendido ou até exonerado se for comprovado o caso de corrupção, se houver queixas contra eles. Agora, se é o imperador que vai dissolver ele, se é o imperador que vai exonerar o ministro da Suprema Corte, ou é o próprio Poder Legislativo, ou o próprio Judiciário, isso só iremos saber quando a monarquia for restaurada, quando nós tivermos a Constituição monárquica. Da mesma forma que nós só iremos saber quem irá indicar os ministros para a Suprema Corte. Quem irá indicar os ministros para a Suprema Corte, se é o monarca, se é o próprio Poder Judiciário ou se é até mesmo o Legislativo, tá? Atualmente, na nossa República, o chefe de Estado indica os ministros da Suprema Corte. Agora, se é o chefe de Estado que vai indicar os ministros para a Suprema Corte, que no caso é o monarca, isso nós só iremos saber quando a monarquia for restaurada. Ou seja, há certas coisas que nós não temos como saber atualmente, mas só quando a monarquia for restaurada, quando for apresentada a Constituição Imperial. O artigo 5 das propostas básicas com vista à restauração da monarquia diz assim: manutenção no que diz respeito ao poder judiciário das condições de independência dos respectivos membros, vitalicidade, irremovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos. Ou seja, ao que tudo indica, o poder judiciário continua sendo independente. Mas é claro que assim como todos os poderes políticos do nosso país, inclusive o poder judiciário, deve seguir fielmente a Constituição do país. Nas propostas básicas com vista à restauração da monarquia diz: restauração da monarquia nas linhas gerais da Constituição de 1824. E falando na Constituição de 1824, no artigo 154, dizia a respeito do Poder Judiciário o seguinte: o imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles, feitas precedendo audiência dos mesmos juízes. Ou seja, em relação ao Poder Judiciário na época, o imperador ele poderia suspender juízes se fosse comprovado o caso de corrupção a parte deles. Agora, se for comprovado o caso de corrupção por parte dos membros do STF, da Suprema Corte, e o imperador poderá suspendê-los, isso nós só iremos saber quando a monarquia for restaurada. Há certas coisas que nós não temos como afirmar nos dias atuais, mas somente quando a monarquia for restaurada. Ok, pessoal? Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu agradeço a todos que fazem parte desse canal e que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado a todos, ave Império do Brasil e viva Dom Luiz!